Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo, celebrando o mês de agosto, mês vocacional. Nesse último domingo do mês de agosto, vamos refletir um pouco sobre a vocação dos catequistas. E hoje nós temos a presença de Janaína, que vai nos ajudar nessa nossa reflexão. Janaína, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Padre Tomás. É um prazer estar aqui nesse mês das vocações, falando dessa vocação tão importante que é a vocação do catequista, né? Essa pessoa que se dedica a testemunhar aquilo que ela mesma aprendeu, viveu da sua experiência com Cristo. Então nós queremos começar parabenizando todos os catequistas. Lembro com carinho os catequistas que eu tive na minha infância e tudo mais, que me ajudaram também nessa caminhada, né? E aquilo que eu sou hoje, eu devo muito aos meus pais e também aos meus catequistas. Então, Janaína, nesse ano 2020, a Igreja nos apresentou mais um diretório para a catequese. Depois de mais de 20 anos, a Igreja nos trouxe esse documento. Vamos falar um pouco sobre o conteúdo, o que você acha interessante a partir da leitura desse diretório. O diretório, né, assim, dentro da percepção, né, que tive, ele traz, a partir da realidade que nós vivemos hoje, do nosso mundo, ele traz um novo frescor, né, para a catequese e também para a ação evangelizadora da Igreja no mundo. E um dos pontos assim que eu destaco, que eu acho que foi sempre, né, o centro da catequese, é a pessoa de Jesus Cristo, né? E aquilo que o documento de Aparecida dizia, né, que Jesus não é uma ideia, né, não é uma moral, não é assim, uma filosofia. Jesus é uma pessoa. E com certeza a catequese parte desse encontro com Jesus e também do desejo de viver em comunhão com Ele. E outra dimensão que eu achei assim, muito interessante é a questão da evangelização, né? Às vezes eu penso que as nossas comunidades perdem um pouco da dimensão da evangelização e o diretório deixa bem claro que a catequese ela também está a serviço da evangelização. É uma coisa que não termina, não é que você recebe o primeiro anúncio e esse fica no passado, né? O querigma, a dimensão querigmática, né, do anúncio, que é o amor, que é a misericórdia de Deus, que é o encontro, né, com os outros, a dimensão do perdão, isso deve ser vivido constantemente dentro da catequese. A catequese nunca pode deixar de lado essa dimensão querigmática da fé cristã. Então, nessa perspectiva, o documento deixa bem claro mesmo que a catequese é uma evangelização, uma maneira que a gente consegue apresentar a pessoa de Jesus Cristo, né? E também deixa bem claro que não é um processo que tem um início e termina em um certo momento, mas um processo que deve continuar constantemente. A partir dessa leitura e trazendo esse documento, que é um documento universal para todos os países do mundo inteiro, né? Como você traz esse documento para a nossa realidade atual no Brasil? Eu acredito que cada país, cada igreja local tem sua identidade e também sua característica, né? E olhando para a nossa caminhada, tudo mais, você como catequista, como você traz essa leitura para o nosso contexto de hoje aqui no Brasil? Quais são as implicações desse documento? Eu percebo que a catequese, né, nos últimos anos, ela tem se tornado centro da preocupação, né, das paróquias, porque a gente percebe que, às vezes, né, conforme a catequese é vivida, ela se torna como se fosse uma aula, né? Uma pessoa, como se a criança fosse para a escola aprender uma matéria. E a gente sabe que essa não é, né, a experiência que deve ser vivida na catequese, porque como encontro com Cristo, a catequese ela deve ter uma outra dinâmica, né? Que não é aquela de sala de aula e nem o catequista é um professor, né? Então, sobretudo, o catequista ele
ele transmite o que ele mesmo viveu, né? É um testemunho. E, então, acho que esse é um desafio, né, para a nossa catequese. E também eu percebo que a catequese, ela tem assim, assumido nas nossas paróquias uma dimensão exclusivamente sacramental, né? É como se a catequese fosse realmente somente para preparar para os sacramentos. E não é, né? Os sacramentos é consequência de uma experiência, né, de caminhada. De uma caminhada. Exatamente. Então, assim, eu percebo que é um rico instrumento, né, que cada paróquia deve colocar aí como meios, né, para estudar esse diretório e realmente colocar essas ideias que são essenciais, né, para a nossa experiência. Essa, né, que a catequese, ela não é... Os sacramentos não são prêmios, né, recebidos depois como se fosse uma formatura de uma escola. E também que a catequese, ela deve ser vivida sempre nessa perspectiva de formar realmente discípulos de Jesus, né? Então, e depois, por exemplo, algumas catequeses, elas são... A gente não vê uma caminhada... Uma continuidade, exatamente, né? Que a criança faz ali a preparação para a primeira Eucaristia, depois some, né? Sim. E aí então é trazida novamente para receber o sacramento da Crisma. E não deveria ser assim, né? A catequese, ela deveria preparar realmente a pessoa ali para assumir Jesus Cristo na própria vida e traduzir essa assunção, né, no dia a dia, na vivência. E os sacramentos aí são consequência, né, de etapas que a gente vai vivendo como crescimento de vida mesmo. Nessa fala de continuação, né, Janaína, eu recordo a minha catequese, por exemplo, né, a partir do momento que meu pai me colocou na escola, no primeiro ano do ensino fundamental 1, né, foi também o momento para fazer a inscrição na comunidade para fazer catequese. Então, todo domingo tinha catequese. A partir do momento que eu fui para o segundo ano do ensino fundamental 2, eu também fui para o segundo ano. Então, dessa forma, foi uma caminhada que percorria junto com a escola, a formação escolar, né? Então, dessa forma, a primeira Eucaristia aconteceu depois de 5 anos da catequese. Depois foi caminhando e foi fazendo, depois de 2 anos, teve a confirmação, o crisma. Mas a catequese não terminou. Foi continuando até entrar na faculdade. Então, foram quase 10 a 12 anos de formação. Então, dessa forma, teve esse acompanhamento, né? Essa continuidade. E o catequese não terminou porque eu fiz a primeira comunhão ou fui crismado, não. A catequese continuava. E nesse aspecto também, Janaína, uma coisa que o documento traz também fortemente é a participação da família. Eu acredito que isso é muito essencial. A participação da família, porque a catequese acontece na família, por família, de família, dessa forma faz uma participação. Então, nessa perspectiva, como você vê como catequese a participação da família, como é que você vê essa caminhada da família na catequese? A participação da família, ela é essencial. O pai, a mãe, os avós, os tios, eles são, com certeza, os primeiros catequistas da criança. Inclusive, é até difícil a gente pensar numa catequese vivida dentro da comunidade que não tem uma continuidade na família. A gente sabe que as crianças, né, elas é a mesma dimensão da escola, né? As crianças, elas não vão viver na escola valores que não são aprendidos dentro de casa, né? Então a escola pode até ter todo um esforço, né, um desejo mas a família é essencial. E assim também a catequese, eu penso que algumas dimensões assim, né, da catequese, porque a catequese é uma oportunidade para a gente aprender a rezar, né? Sim, sim. Então assim, a família já deveria ter esse papel de ensinar. Um âmbito de oração, né? Exatamente. E não é aquela oração, porque se a gente pensa em oração, aí Pai Nosso, né, Ave Maria, sim, orações decoradas. Sim. Mas é realmente uma dimensão da oração como um diálogo, né? Agora, se os pais não rezam, né, se a criança não percebe que os pais têm esse momento de contato, né, de intimidade, de diálogo com Deus, a criança também não vê isso como um valor, né? Então, nessa perspectiva, essa participação da família se torna muito essencial.
porque aquilo que eu aprendo, por exemplo, na catequese e tudo mais, se torna muito mais visível no campo, onde eu estou vivendo, atuando dentro da família. E tem mais um elemento que a catequese, esse diretor traz também, uma catequese continuada. Como a gente fala, de aquela formação não termina com com os sacramentos, mas para a vida toda. Então acredito que isso também é necessário, né? Como eu vou dar continuidade? E olhando para nossas estruturas, nós não temos uma estrutura para isso. O que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso, né? Por exemplo, catequese terminou, mas catequese de adulto, esse não tem uma formação contínua, né? Exatamente. E eu fico pensando também que uma grande perspectiva, né, para a catequese no futuro é envolver também as famílias dentro dessa formação, né, catequética. Porque a gente está vivendo assim uma realidade atual que as famílias, a maioria não tem uma vivência de fé, né? Às vezes a família vai até a missa, né, aos domingos, mas isso esporadicamente, mas não tem assim, realmente uma experiência de vivência cristã, de comunidade. E olha que interessante seria se a catequese colocasse dentro da formação das crianças uma forma também de alcançar essas famílias, né? Então, assim, que não fosse uma catequese somente lá dentro, né, da comunidade, mas uma catequese que fosse levada para a vida, né? E aí realmente é uma coisa que dá trabalho, né? Mas é com certeza uma necessidade, né, para as comunidades do futuro. A gente vive realmente numa sociedade em que tem-se, né, alguns valores, a gente ainda percebe, né, que a questão do catolicismo, do cristianismo, né, ele está presente em vários aspectos, mas não é como a gente percebia antes, né? Tem muitas famílias, tem muitas crianças que nunca ouviram falar de Jesus, acho que essa é a verdade, né? E famílias católicas. Então, por que a criança ainda não conhece, né? É porque dentro de casa não se é falado. Não tem essa possibilidade de conhecer, ter esse contato, né? Eu acredito que tudo depende de como que a gente apresenta o Evangelho, o próprio Jesus, para a criança que está crescendo e tudo mais, né? Algo que me preocupa bastante isso, né? Como que nós estamos perdendo esses valores e sempre nos culpamos dizendo que nós vivemos numa sociedade doente. Mas de onde a sociedade está com essa doença, claro, as famílias talvez deixam de valorizar aquilo que é essencial, buscar aquilo que é essencial e viver aquilo que é essencial, né? Nós falamos de desafios e tudo mais, desafios são muitos. Mesmo assim, qual seria a mensagem que você daria para os catequistas e tudo mais, que abraça mesmo com coragem essa missão, essa vocação? Olha, a igreja, ela nasceu para evangelizar, né? Nós, como seguidores de Jesus, nós temos essa missão, sermos continuadores da sua mensagem. E cada catequista, né, assume com amor, né, essa vocação. E com certeza, essa experiência de ser catequista não é algo que a pessoa escolhe, né, porque é realmente um dom de Deus e parte da experiência que cada um fez com Jesus. Então é muita gratidão, né, a cada catequista que assume esse papel. Com certeza é desafiador, mas é muito gratificante você saber que você está construindo o reino de Deus, né? Acho que é isso que o catequista tem a oferecer. Oferece a si mesmo e sem medo, né? Acho que a gente tem que buscar sempre e é sempre na palavra de Deus, né, que é a nossa fonte. Então é uma gratidão enorme a cada catequista, né, que no Brasil e no mundo se oferece a serviço da igreja e forma novos discípulos missionários de Jesus. Então, pessoal, agradecemos por ter feito essa caminhada conosco durante esse mês de agosto, mês vocacional. Foi momento para conhecer e viver autenticamente a nossa vocação. Agradecemos também a presença de Janaína por ter compartilhado sua caminhada como catequista conosco. Janaína, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e obrigada mesmo de coração por essa oportunidade de partilhar um pouquinho da experiência. E até a próxima.